Bom dia. Vamos continuar nosso projeto de pregar em Atos. Agora chegamos ao capítulo 4, do verso 1 até o 22. Nós vamos ler agora só os primeiros 4 versículos, e na medida que a mensagem vai transcorrendo, a gente vai lendo os demais. E o título da mensagem de hoje é Nunca, ou, para facilitar a compreensão, mesmo sob ataque, nunca, jamais, jamais a gente deve fazer algumas coisas ou esquecer algumas delas. Lá então, no livro de Atos, no capítulo de número 4, eu vou ler agora somente os versos 1, 2, 3 e 4. A palavra diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio de falar hoje desse texto tão grandioso que o Senhor fez surgir através da boca de um corajoso pescador que um pouco antes teve medo e vergonha, mas pleno do Espírito Santo agora fala com ousadia e intrepidez sobre coisas que nunca devemos deixar de falar e nunca devemos nos calar. Fica conosco, Pai, com a Tua igreja, que é Teu povo aqui presente. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu li uma frase interessante, curtinha, mas incômoda. Ela diz assim: o problema de muita gente é que a voz dos vizinhos soa muito mais forte do que a voz de Deus. O problema de muita gente é que a voz dos vizinhos soa mais forte do que a voz de Deus. Eu fico pensando nessa frase por causa de Pedro. Ele teve um problema muito sério que o próprio Jesus anunciou lá no tempo da crucificação, da prisão de Jesus. E ele teve vergonha de falar que era um deles. O sotaque dele denunciava ele. Irmãos, é como pegar um carioca conversando e ele falar que é gaúcho. Não tem jeito. E é impressionante, meus irmãos, que pela versão tanto de Mateus quanto de Lucas, ele blasfema. É como se ele tivesse falando um monte de besteira, um monte de coisa, indignado por ter sido momentaneamente associado a Jesus. E depois daquela cena horrorosa, Jesus passa por ele e, sem dizer nenhuma palavra, Jesus olha para ele. E ele entende o recado do olhar de Jesus e chora amargamente. Mas agora, em Atos 4, ele diz: o que nós ouvimos, pensa bem, autoridades, veja se é razoável nós ouvirmos a vocês e não ouvirmos a Deus, nós nos calarmos diante do que o próprio Deus nos mandou dizer. Então, irmãos, a igreja, de um certo modo, desde o seu nascedouro, ela sempre esteve sob ataque. Não há cristão que viva autenticamente o cristianismo que não incomode ninguém. Todos nós, ao sermos autênticos, vamos incomodar.
de um modo ou de outro, ou por aquilo que fazemos em nome de Jesus, ou por aquilo que falamos em nome de Jesus, haveremos de incomodar. O próprio Jesus deixou claro isso várias e várias vezes. Vocês serão perseguidos, vocês terão aflições. E eu acredito que nós, como Pedro e como a igreja primitiva, nós seremos perseguidos, primeiro pelo lado de fora, as perseguições de fora, circunstanciais, mas também por erosão. A nossa fé, muitas vezes, ao ser provada, nós podemos nos deixar intimidar, e isso vai diminuindo, enfraquecendo, e tirando de nós a pujança, ou como diria nosso amigo Jeremias, a sustância, aquela intrépida ousadia de sermos quem devemos ser. Eu tenho certeza que a igreja primitiva estava nesse momento fazendo duas coisas grandiosas. Primeiro, internamente, eles estavam aprendendo a conviver. Eles estavam aprendendo a viver como família, a viver como corpo de Cristo, cheios do Espírito Santo. Eles faziam tudo de maneira muito comum. Ali tudo era muito comum: rir, chorar, ajudar, amar, orar intrepidamente. Eles eram uma família unida, eles estavam aprendendo a viver assim. Mas também eles estavam aprendendo a sair para fora e a viver lá fora todo o custo, todo o preço de ser discípulos de Jesus. E eu creio que ecoava na orelha deles a frase do próprio Jesus em Marcos capítulo 13, de 9 a 11. Eu creio que nesse momento Pedro e João, intimidados, ameaçados, eles estavam ouvindo mais uma vez com muita força esse recado de Jesus em Marcos 1, de 9 a 11, aliás, Marcos 13, de 9 a 11, e o recado é esse: fiquem atentos, vocês serão entregues aos tribunais, vocês serão açoitados nas sinagogas, por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, reis, como testemunho a eles, e é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que vocês forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer. Digam tão somente o que lhes for mandado naquela hora, pois vocês não vão falar nada, mas o Espírito Santo vai falar através de vocês. Que coisa boa, né, irmãos? A gente poder andar nesse mundo com esta certeza de que dá para viver sob ataque e nunca abrir mão da nossa missão, da nossa mensagem, da nossa ética, da nossa postura. Então, para que a gente possa entender essa mensagem, todos os 22 versos nós vamos colocar em algumas frases para tentar ilustrar o conteúdo da corajosa e intrépida palavra de Pedro, que é um orgulho a gente falar dela hoje outra vez, e a gente saber que até hoje eu, o Davi, o Márcio, o Ricardo, o Mário, o Carlos, o Mauro, o Vanderlei, Felipe, qualquer um de vocês podem chegar diante de qualquer pessoa, abrir a boca com ousadia e coragem e dizer: Senhor, fala através da minha vida pelo Espírito Santo, como o Senhor falou através daquele outrora frágil pescador. Como eu não sou pescador literalmente, eu sou apenas um frágil pecador, e Deus pode me tornar um ousado pregador, através do mesmo Espírito, e mesmo sob todos os ataques que o século 21 tem imposto sobre o cristianismo, porque sempre foi assim. Nunca, em primeiro lugar, deixe a oposição te engolir. Mesmo sob ataque, nunca deixe
a oposição te engolir. Versos 1, 2 e 3. Olha que interessante. Eles estavam falando ainda ao povo quando a maré de gafanhoto devorador, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos, cheios de mimimi, porque eles estavam ouvindo ensinamentos sobre Jesus, sobre a ressurreição. Eles vieram e prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere. E no dia seguinte, e porque já era muito tarde, parecia que a voz daqueles homens seria calada. Mas olha só, que coisa impressionante. Deus é tão bom que mesmo sob ataque, Pedro não deixou a oposição engolir o que ele tinha que dizer. Paulo aos Filipenses, ele fala coisa semelhante. Ele diz que a gente tem que não se deixar intimidar, porque aquilo que é para os outros prova de perdição, para nós é de salvação. Que coisa boa, irmãos. Igreja sem perseguição, ela se fragiliza. Ela fica meio cheio dentro de uma redoma. Está tudo certo, está tudo legal, está tudo muito bom. O ar está bom aí? O ar-condicionado? Está tudo bem? A almofada do banco está aconchegante? Está precisando de um cafezinho? Quer fazer uma visita lá na Tanzânia, no Afeganistão, na primeira igreja presbiteriana de Bagdá? Para conversar com os irmãos, quem sabe? Está tudo bem por aí? Irmãos, nós estamos no bem bom, e isso não é bom. É por isso que Pedro está dizendo para cada um de nós, na força do Espírito Santo, mesmo sob ataque, não deixe a oposição te engolir. E a oposição era violenta. A turma da religião, os sacerdotes, os donos da força para proteger a religião, os capitães do templo, os saduceus, aqueles que achavam, que acreditavam numa doutrina totalmente diferente dos demais. Ressurreição aqui não, aqui não. E aí vem todos os demais, só que entre eles havia uma unanimidade. Eles estavam ressentidos porque Pedro e João pregavam sobre Cristo, pregavam sobre a ressurreição, pregavam algo poderoso, e eles não concordavam com isso. Irmãos, é assim mesmo. Mesmo sob ataque, não deixe a oposição ressentida te engolir. E a oposição pode vir da religião instituída. O cristianismo não é religião instituída. A religião instituída, ela pode viciar, ela pode nos tornar apáticos. Mas o cristianismo autêntico nos faz viver como o hino que nós cantamos. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer vocês de pé, à sombra da cruz, corajosos, lutai. Não deixe, mesmo sob ataque, a oposição te engolir. Segunda coisa, mesmo sob ataque, nunca, mas nunca, 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 duvide do porém de Deus. Mesmo sob ataque, nunca duvide do porém de Deus. O verso de número 4 tem um porém de Deus aí. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Sem contar criança, sem contar mulheres. Não é maravilhoso, irmãos? O ataque estava em curso. Pedro não se calou. Não se cale também, nunca, mesmo sob ataque, duvide do porém de Deus. Há um porém de Deus, e o porém é recheado de bênçãos. Não foi o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, o resto me deu um branco. O que é que diz depois? Porém, mas todavia, contudo, tende bom ânimo. E aqui está o porém de Deus. Naquele dia, apesar dos pesares, dos ataques, quase 5.000 homens aceitaram a palavra. Nunca duvide disso. Nunca
duvide do porém de Deus, mesmo sob ataque. Em terceiro lugar, mesmo sob ataque, nunca deixe a religião te enfraquecer. Versos 5 a 7, olha o que está escrito aí. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, olha quem? As autoridades, os anciãos, os escribas, com a dupla do inferno, Anás, Caifás, mas eles pediram ajuda para mais outros, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ô turminha, são os irmãos metralha, esse aqui, não é possível. E o verso 7 diz, e pondo João e Pedro perante eles, os arguíram com que poder ou em nome de quem fizesse isso. Não é maravilhoso, irmãos? Não importa, Jesus não falou, eles vão levar vocês perante as autoridades, eles vão intimidar vocês. Então, mesmo sob ataque, nunca deixe a religião te enfraquecer. E quem era parte da religião? Quem deveria honrá-la? Quem deveria defendê-la? Quem deveria estar dizendo, esse é o Cristo, esses são os seguidores de Cristo? Anás, Caifás, João, Alexandre, anciãos, toda a galera da academia, todos eles. E quem estava lá no cenário? A turma que nem tinha feito Mobral. Eu estou falando contra o estudo? De jeito nenhum. Mas cuidado para que as muitas letras não te façam delirar. É bom estudar a Bíblia, é bom ler a Bíblia, é bom praticar a Bíblia, sim. É bom se cercar de tudo que te dê maior compreensão de uma boa e saudável hermenêutica, mas é bom firmar tua vida naquilo que você aprende, naquilo que você apreende, que você recebe. Foi o que aconteceu com Pedro e João. Eles estavam lá e eles não deixaram a religião enfraquecê-los. Aqueles homens estavam perguntando algo tão fundamental: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Isso o quê? Curar um coxo, abençoar uma vida, levar uma palavra de salvação para 5.000 pessoas que não sabiam, como na época de Nínive, diferenciar a mão direita da mão esquerda, não sabiam. Mesmo sob ataque, mesmo que você esteja diante de um tribunal que quer te engolir, nunca deixe de maneira nenhuma a religião te enfraquecer. Nunca, nunca. Versos 8 a 12, nunca, mesmo sob ataque, nunca oculte a singularidade de Cristo. Do verso 8 ao 12, daria vários sermões, mas não temos tempo para isso. Mas olha só, a simples leitura diz tudo. Como bem falou o pastor Ricardo no início, quando leu lá em Apocalipse. O texto é tão maravilhoso, recheado da grandeza e da beleza de Cristo. Nunca, mesmo sob ataque, nunca oculte de ninguém a singularidade de Jesus Cristo. Isso está claro, nítido, do verso 8 ao 12. Então, perguntar não ofende. E Pedro falou, não, tranquilo, pode deixar que eu digo. Com que poder e em nome de quem eu fiz isso? Olha como ele fala. Cheio do Espírito Santo, verso 8. Pedro disse, autoridades do povo, anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado, tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, e aí vem, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, olha a ousadia, a quem vós crucificastes, olha a convicção corajosa, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe
nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A singularidade de Cristo num pensamento corajoso e intrépido de um pescador que os homens diriam logo logo: como pode alguém iletrado e inculto falar desta maneira tão ousada? E a conclusão de todo mundo ali foi: eu descobri, é porque eles andaram com Jesus. Isso faz uma diferença brutal em qualquer tempo, em qualquer geração. Mesmo sob ataque, meu irmão, minha irmã, nunca oculte a singularidade de Jesus. Perguntaram para você em nome de quem você age, com que poder você faz o que faz, diga em alto e bom som: em nome de Jesus. Aquele que foi crucificado no meu lugar e que Deus o ressuscitou, aquele que é pedra rejeitada por todo mundo, foi em nome dele que eu fiz, é em nome dele que eu falo, é em nome dele que eu vivo. E não há salvação fora dele, não há. Não invente, não coloque qualquer nuance sua, e revele sempre, sem ocultar nada, da singularidade de Cristo. Em quinto lugar, nunca, mesmo sob ataque, nunca deixe o desprezo te destruir. O verso 13: ao verem a intrepidez de Pedro e de João também, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eu creio que isso aqui é um espanto, não é? Como pode alguém assim falar desse jeito? E dá uma satisfação, né? Um orgulho santo. É como a cura. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta, em nome de Jesus. Nunca deixe qualquer juízo, qualquer desprezo, qualquer preconceito destruir você. Nunca deixe alguém falar algo que vai provocar uma erosão em sua fé, a ponto de você questionar seu Deus, questionar sua igreja, questionar sua doutrina. Você pode questionar seu pastor, pode me questionar em tudo que eu estou falando aqui, mas se você pegar a Bíblia, e se eu estiver falando coerentemente com a Bíblia, você vai ter que concordar com a Bíblia e falar: pastor, o senhor falou direitinho, eu dou uma de Bereano sempre. Continue assim, porque a hora que eu pisar na bola, você fala: pisou. Eu falei: pisei. E você vai pisar também. Só tem um que não pisa na bola e não perde um gol, é Jesus. Então, mesmo sob ataque, nunca deixe o menosprezo, o desprezo, ou talvez um comentário pejorativo. Você, quer ver um comentário pejorativo? Você é presbiteriano, né? Aquela turma que não crê no Espírito Santo. Eu não li isso em nenhum manual doutrinário, não li não. Nunca li. Nunca vi. Mas talvez o nosso testemunho, às vezes intimidado, enfraquecido, leve alguns a pensar assim. Então, vamos mudar essa história. Vamos buscar a santa plenitude do Espírito Santo e a vida abundante conquistada por Cristo, para que ninguém nos menospreze, ninguém nos intimide, mesmo sob ataque. Outra verdade que eu vejo no verso 14: nunca, mesmo sob ataque, nunca esqueça as provas inequívocas, ou a prova inequívoca. O verso 14, olha que interessante: vendo com eles, os homens eram observadores, e os de hoje também, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Se o teu testemunho deixa provas inequívocas de tua fé, nunca esqueça que Deus levantará essas provas inequívocas, para que você continue de cabeça erguida. Há um hino grandioso, eu não lembro o número, nem sei o número nos salmos e hinos, porque nos últimos 30, 40 anos só tenho
cantado do novo cântico, né? Só aqui eu voltei a cantar os salmos índios novamente. Tua fé Jesus contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Não sei, lembrei agora dessa frase, porque é um hino interessante, que fala exatamente, quando uma pessoa tem fé, Deus recompensa, Deus contempla. E aqui a gente percebe a prova inequívoca do poder de Deus. Mesmo sob ataque, nunca esqueça as provas inequívocas que o próprio Deus já colocou na tua vida, na tua experiência. Domingo eu conversava com o Max, e sabe, a gente olha o Max assim, né, aquele cara grandão, assim, a gente fala, esse cara é meio brabo, né? Mas o sorriso, era sorriso, quase engole a orelha de sorriso, assim, de tanta satisfação, vontade de testemunhar, e ele o fará. Mas é bacana a gente ver um homem que pressionado por tantas dificuldades, ele e a mulher, por tantas lutas, por tantos receios humanos, normais. Mas a hora que Deus quis falar, ele vai, pega a Bíblia, lê a Bíblia, e aí vem aquela força que não é dele, não é minha, não é nossa, é do Senhor. E aí a gente começa a ver, Deus continuamente coloca diante de nós provas inequívocas. E uma prova inequívoca, eu não conhecia pessoalmente, está aqui, na frente, aqui. Depois eu vou cumprimentar. Eu não conhecia a família, só conhecia por vídeo, sabe aquelas filmagens dentro do carro, assim, para lá e para cá e tal. Não conhecia o barbudão ali, o fortão ali da família, talvez é o mais alto ali, não sei, né? Mas que coisa bonita a gente perceber essa família inteira aqui restaurada, e o sorriso, a lá Max. Deus faz o sorriso voltar, irmãos. É por isso que a turma perguntava do povo de Israel, por que esse monte de gente alegre aí, sorridente, por quê? Eu acredito que os dois aqui podem nos ajudar. É porque grandes, por isso estamos alegres. Nunca, nunca esqueça que Deus ainda dá provas inequívocas para você seguir em frente, mesmo sob ataque. Em sétimo lugar, do verso 15 a 18, irmãos, desculpa aí, não é sermão presbiteriano, não é sermão metodista, não é batista, não é pentecostal, eu não sei o que é isso aqui, mas é sermão de Pedro, tá? Eu não sei que categoria que ele está aqui, né? Mas vamos lá. Nunca, mesmo sob ataque, emudeça a sua voz. Versos 15 a 18, o texto simplesmente diz, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, o que vamos fazer com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem nesse nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Sabe o que é isso? Eles intimidaram, mas toda vez que alguém vem nos intimidar com esse tipo de ameaça, nós estamos liberados por Deus para algo que nós nos esquecemos, a desobediência civil. Nós temos que aprender a sermos desobedientes em qualquer momento em que a nossa obediência a Deus for questionada, e aqui é um caso. Nunca, mesmo sob ataque, emudeça a sua voz. É notório o que Deus fez na sua vida? É notório o milagre? É notório a prova inequívoca da sua fé? É notório que a tua pregação, a palavra que você fala não voltará vazia? Então, se alguém falar, não fale mais desse nome, não pregue mais a vizinho, não pregue no condomínio, não dê mensagem de Natal sobre Jesus para ninguém, continue dando, mesmo que venha a multa no condomínio, mesmo que o patrão te ameace com demissão, mesmo, do contrário, nós vamos nos intimidar, nós vamos viver politicamente corretos. Deus não quer isso de nós. Ele quer que a gente seja que nem Pedro. E a resposta que vem nos ajudará a entender. Verso 19. Nunca, mesmo sob ataque, não é só nunca emudeça a sua voz. Nunca fique intimidado.
O verso 19, a reação de Pedro e João, diante de uma ameaça terrível. O verso 19, nunca fique intimidado, mesmo sob ataque. Mas, de novo, Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. É maravilhoso, irmãos, isso funciona até hoje. E vai funcionar com você, e vai funcionar comigo. Mesmo sob ataque, nunca fique intimidado. Nunca, de maneira alguma. Duas últimas ideias. Verso 20, nunca pare de proclamar. Nunca, mesmo sob ataque. O verso 20 diz: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Você é testemunha. Você não pode deixar de falar. Você não pode, em família, em amigos, no emprego, na escola, no trânsito. Não pode. Não pode, de jeito nenhum. E quantas vezes, por alguma coisa, não é nem um ataque, a gente se encroa dentro da nossa capa de ostra e ficamos ali tentando ver, será que, pastor, eu estou preocupado com uma coisa. Como é que será que vai ser pregar no Heliópolis? Irmãos, eu recebi, acho que todo mundo aqui recebeu, ou o pastor deve ter recebido. O Luan me mandou um pequeno vídeo de um amigo dele, que ele corta cabelo lá, e é da turma ali, né? A turma ali, gente boa, né? Gente boa, que cuida de tudo ali e tal. Eu achei engraçado o vídeo, perguntei para ele: interpreta para mim esse vídeo aí, né? Aí é um cara que ele corta o cabelo, um sujeito que deve ser ali das paradas, né? Amigo antigo e tal. E ele convida para vir aqui, o cara nunca veio. Aí o Luan falou: nossa igreja vai abrir uma congregação. É Rua 28 de Setembro, né? Onde que é, Luan? 28 de setembro. 28 de outubro. Um mês depois, certo? Aí o camarada manda um vídeo. Luan, aqui ó. Aí manda o vídeo em frente à congregação. O cara filmando a congregação assim, ó. Ó, Luan, é aqui? É. Rapaz, eu moro em cima. Eu moro aqui no prédio, em cima da congregação. Pode deixar que aqui ninguém mexe. Aqui ninguém põe a mão. Pode vir, vai ser maravilhoso. Pode deixar. Eu falei: senhor, os anjos do senhor, meio enviesado, mas ué. Não é? Deus é bom, irmãos. Ele já está dizendo: povo de São Caetano, pode vir pregar. Deixa o colete à prova de bala em casa. Pode vir pregar com a arma mais poderosa do mundo. Traz aqui essa arma. E Deus vai fazer conversões maravilhosas. É o que Deus promete, irmãos. Vamos lá. Quando for a tua vez de ser diácono lá, de ir presbítero da ceia lá, pode ir. Os 3 mosqueteiros aqui irão. Mas tem que ter um D'Artagnan também do lado da gente aí. Talvez o D'Artagnan nosso vai ser o Espírito Santo, né? Vamos lá, irmãos. Nós precisamos entender que nunca, mesmo sob ataque, devemos parar de proclamar. É o que Pedro fala. E aí, finalizando a meditação desta manhã, mesmo sob ataque, nunca, jamais deixe a ameaça prevalecer. Verso 21 e 22, depois, parecia tudo resolvido, depois da coragem de Pedro, olha só o que aconteceu. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele em quem se operara essa cura maravilhosa. Irmãos, mesmo sob ataque, nunca deixe a ameaça prevalecer. Ela continuará, mas é tão bom a gente poder falar: poxa, eu fui diplomado, eu fui galardoado com um PhD, com um doutorado em cristianismo. Como? Qual foi a universidade? A universidade da perseguição. Eu fui perseguido, eu fui demitido, eu fui ameaçado, eu fui abandonado, eu estou sozinho, mas isso me deu uma satisfação muito grande, porque eu consegui chegar.
eu consegui superar os meus medos. Por quê? Pedrão me ajudou, me incentivou. E se ele pôde, pela força do Espírito, eu posso também, podemos também. Então, o recado final para todos nós, irmãos, é esse. Mesmo sob ataque, siga em frente. Você é cristão, Cristo quer você de pé, para você levar cativo qualquer pessoa ao conhecimento da palavra do Senhor. E Ele promoverá os que serão salvos através das sementes que você vai deixar pelo caminho, em nome de Jesus. Deus seja louvado por tudo isso, em nome de Jesus.